Em Filipenses 2, versículo 13, está escrito: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu quero falar rapidinho com vocês, trazer uma palavra a respeito deste tema. A pergunta é: você sabe qual o teu propósito? Qual o teu propósito de vida? Seja o teu propósito na igreja, seja a tua função, o que você vai fazer, para que você nasceu? Quais são as suas mais profundas aspirações? Eu estou falando de desejos bons, certo? Porque tem pessoas que têm vontade de trabalhar, por exemplo, com crianças, tem vontade de abrir um orfanato, tem pessoas que têm vontade de trabalhar com assistência social, entregando cestas básicas para as pessoas que precisam. Tem pessoas também que têm vontade de orar pelas pessoas que estão trabalhando, que estão em campo fazendo a missão. Seja qual for ou quais forem as suas aspirações, você já iniciou isso? Você já começou a fazer esse papel? Essa é a pergunta. Aqui em Filipenses 2,13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Às vezes a gente fica perguntando: o que eu posso fazer de melhor para o reino de Deus? O que eu posso fazer de melhor para o meu próximo? E tem pessoas que ficam nessa dúvida a vida inteira, não conseguem desenvolver, não conseguem desenrolar, colocar algo em prática. Essa é a questão. Como descobrir qual é o teu propósito de vida? Como descobrir? Eu tenho algumas pistas. Por exemplo, quando Jesus se apresenta perante Pilatos, Pilatos pergunta para ele: tu és rei? E Jesus responde: para isso nasci e vim ao mundo. Isso está lá em João 18:37. Ou seja, será que Jesus tinha certeza ali de qual o propósito dele, de qual era a aspiração dele, qual era o desejo dele, qual era a vontade dele e o propósito de vida dele? Ele diz: para isso nasci e vim ao mundo. Ou seja, ele não tinha dúvida nenhuma. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão. Por exemplo, Davi tinha um irmão mais velho chamado Eliabe. E quando, eu vou até ler aqui rapidinho, quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. Veja bem, o comentário de um irmão é muito revelador, porque os irmãos se conhecem, certo? Então Eliabe entregou para nós esse comportamento de Davi. Ele diz: você só veio só para ver a batalha. Veja bem, um campo de batalha não é um local de brincadeira, não é um local que você vai lá para se divertir. Você tem que saber o que você está fazendo ali no campo de batalha, porque é perigoso. Você pode ir e não voltar mais do campo de batalha. O que Davi estava fazendo lá no campo, certo? Veja bem, Davi, quem sabe, estava traçando estratégias. Davi, quem sabe, estava ali. Eu posso utilizar aqui uma licença poética ou literária para dizer que, quem sabe, Davi estava ali se imaginando como um general e imaginando quais eram as estratégias que ele poderia tecer, que ele poderia traçar para vencer aquele exército inimigo. Então fica essa questão. Davi não tinha dúvidas de qual era o seu propósito. E você? Qual o seu propósito? Às vezes a gente procura do lado de fora essas respostas, mas não encontra. Às vezes a gente procura na vida de outras pessoas, a gente conversa com outras pessoas, nós ficamos ouvindo, vendo o talento das outras pessoas, esteja essa pessoa cantando, esteja ela
orando, esteja ela pregando, esteja ela fazendo alguma missão de assistência social, nós ficamos olhando e tentando nos inspirar. Mas fica uma dica: o verdadeiro propósito muitas vezes está aqui dentro. Ao invés da gente procurar lá fora, no mundo exterior, esse propósito, se a gente procurar aqui dentro, nós podemos encontrá-lo. E se você tem dúvidas sobre isso, busque e o Espírito Santo poderá te revelar qual o verdadeiro propósito da tua vida. Porque você precisa exercer esse propósito o quanto antes. As pessoas precisam de você. Bom, então fica aí uma meditação de qual o propósito que nós devemos descobrir esse propósito e levá-lo a cabo, fazer acontecer. O tempo está passando e tem uma palavra muito interessante. Tem até um hino que fala um trecho bem interessante que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Só que tem um detalhe, gente. Servir a Deus e colocar o teu propósito a serviço do reino de Deus não é só dentro da igreja. Não é. A gente precisa ter a mente um pouco mais expandida nesse sentido aí, porque existe sim um propósito com atividades diretamente relacionadas com a igreja, mas não precisa ser apenas dentro da igreja. Você pode liderar e você pode ser um exemplo e exercer o seu propósito a partir do nível onde você está. Não precisa ser dentro da igreja. Até porque dentro da igreja é só mais um lugar. Absolutamente é isso, é só mais um lugar. E dentro da igreja também tem os seus problemas, certo? Você pode exercer o teu propósito aqui na internet, aqui na web. Tem muito espaço. Olha o que a tecnologia nos proporciona. Se eu estou falando com você através dessa ferramenta maravilhosa que é a internet, veja, você também pode usar esse meio de comunicação. É fácil, claro. Tudo tem o seu ponto de responsabilidade. Aqui também você tem que ter responsabilidade. Mas é possível você alcançar muito mais pessoas, por exemplo, falando, do que você poderia alcançar fisicamente. Então, seja qual for a sua profissão, seja qual for o teu propósito, o teu desejo, você pode sim exercê-lo aí no nível em que você está. Você pode ser um caminhoneiro, você pode ser sim um caminhoneiro a serviço do reino de Deus. Você pode ser um professor a serviço do reino de Deus. Você pode ser um advogado, um engenheiro, um médico, certo? Não é só em cima do púlpito que você exerce o teu propósito. Então fica aí a meditação. Procure em teu coração. Porque tem gente que sempre teve o desejo eu tenho conversado com muitas pessoas e muitas delas falam para mim que ela se vê muitas vezes pregando, se vê muitas vezes cantando. Tem gente que tem o desejo de exercer alguma função e ela fica ali postergando dias após dias e nada acontece. Às vezes fica esperando cair do céu, sabe? Fica protelando, postergando, empurrando com a barriga, com as coxas e nada acontece. Então, procure aí dentro do seu coração. Tem gente que se vê, pregando, a pessoa se vê falando. Eu já ouvi falar de alguns pastores que antes de exercerem de fato o ministério, eles ficavam na frente do espelho. Tinha alguma coisa dentro deles ali que eles precisavam colocar para fora, eles precisavam trazer uma palavra. E as pessoas com certeza precisam ouvir essa palavra. O teu ministério não pode ser enterrado. Você não pode fazer assim como a figueira, que não deu frutos, certo? Então, fica aí essa meditação para você. Procure em seu coração. Eu estou falando de desejos bons de dentro do teu coração, que você pode procurar. O desejo de pregar, o desejo de louvar, o desejo de exercer algum ministério. E ore, peça ao Espírito Santo para que te esclareça, para que você possa exercer esse ministério. Porque as pessoas precisam de você. As pessoas precisam ouvir a sua voz. As pessoas precisam da sua ação. Bom, obrigado. Se inscreva no canal aí.
Obrigado, tchau, tchau.